Ó, é divisão. Paz do Senhor pra você que é ligado no reino. A paz do Senhor pra você que é ligado no reino. Quem vai dar aula hoje sou eu, da licença Albuquerque. Brincadeira. Hoje nós estamos aqui para apresentar a lição, nossa lição número... Vamos isso. 10. A lição número 10. Como a divisão entra na família. Não perca essa aula, fique ligado. Quem vai dar aula não sou eu. Na próxima eu dou. Um dia eu dou, não prometo, mas um dia eu dou aula. E aí, galera, fique ligado na aula. Paz do Senhor pra você que é ligado no reino, bem-vindos a mais um EBD Falando Sério, eu sou o Denilson. A paz do Senhor para você que é ligado no reino e eu sou o professor Jadson. A Bíblia é um livro extraordinário, ela é dividida em 66 livros e também essa subdivisão ela foi organizada em 5 livros, o Pentateuco, que é o livro escrito por Moisés, livros poéticos, os evangelhos e as cartas, as epístolas paulinas que completam, fazem uma grande parte desse livro. E também nós podemos observar na Bíblia que ela vem contando várias histórias e relatos de famílias conflituosas. Um dos exemplos é a história de Caim e Abel, que eram os irmãos que tinham uma relação, mas havia um conflito entre eles. Também apresenta a história da família do rei Davi, que apresentaram vários problemas no seu decorrer. Além também da história de dois irmãos que antes mesmo de nascer já havia um conflito entre eles, que é a história de Jacó e de Esaú. E essa história de Esaú e Jacó é o tema da nossa lição de número 10, que tem por título Quando a divisão se instala na família. Quando nós nos atentamos para a leitura do livro de Gênesis, que conta a história do princípio, nós também observamos que naquele livro Deus havia instituído a formação do povo judeu, a instituição do povo escolhido por Deus. E essa instituição ela se deu por meio de 3 patriarcas que nós já conhecemos, que é do nosso entendimento geral, que foi Abraão, Isaac e Jacó. A história de Esaú e Jacó começa uma briga entre os dois irmãos desde o ventre da sua mãe. Lá no livro de Gênesis, capítulo 25, conta que desde a barriga de Rebeca, os dois irmãos eles já duelavam entre si. E a partir disso, nós observamos que o livro ele começa a narrar que os pais eles tinham uma predileção por um filho e por outro filho. Então nós observamos que a disputa entre os irmãos, ela já havia antes mesmo do nascimento. Os filhos eles estavam brigando, tanto que quando eles nasceram, Esaú nasceu na frente e Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. A partir do nascimento, nós observamos que a história dos dois irmãos há uma grande disputa entre eles. Enquanto Esaú era um homem dado para a caça, voltado para o coração do seu pai, Jacó já era um homem voltado para a cozinha, para os afazeres domésticos. Então a mãe, Rebeca, tinha uma predileção por Jacó. Nós observamos que o ponto culminante da história é quando Esaú troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Por um prato de lentilha. E o que é que acontece? A partir disso nós vemos o desenrolar de uma trama muito delicada, porque os irmãos passam vários anos afastados e brigados. Só que esse sentimento já nasceu há muito tempo. Nasceu antes do nascimento. Nasceu antes do nascimento. E a partir disso nós observamos que a trama ela desenvolve da maneira mais trágica possível. E isso é resolvido ou não é resolvido? O que é que acontece com os dois irmãos? Você lembra como é o desfecho da história, Denilson? Muito bem. Denilson vai narrar aqui pra gente. Depois de passar mais de 20 anos fora da terra do seu pai e totalmente com medo, amedrontado de tudo que seu irmão tinha prometido fazer com ele, Jacó ele resolve voltar. Sim. Ele resolve voltar para a terra do seu pai e manda mensageiros ao seu irmão Esaú, agora reconhecendo o seu erro. Ele queria se retratar com seu irmão, Se desculpar, pedir perdão, e manda mensageiros ao seu irmão dizendo: eu sou seu servo. Jacó agora já era um homem muito rico, ele já tinha tudo, ele era um homem muito próspero. Tanto que no momento em que ele vai se encontrar com seu irmão, ele manda atravessar metade do seu povo e da sua riqueza, e a outra metade fica recuada. Porque aquela primeira metade que foi, se seu irmão destruísse, ainda não teria noção do que seria a outra metade que ele tem. Então Jacó não precisava de mais nada disso. Ele poderia ser muito bem um homem orgulhoso, mas ele reconheceu o seu erro e foi se retratar com seu irmão. E nessa trajetória de Jacó ao encontro do seu irmão,
ele acontece algo primordial na vida de Jacó. Sim. É um encontro que ele tem com Deus. Então, nessa trajetória de volta, de regresso de Jacó ao encontro do seu irmão Esaú, ele acontece algo primordial na vida de Jacó, que é o encontro que ele tem com Deus no Val de Jaboque. E o lugar que ele apelidou, ele deu o nome de Peniel, um lugar de encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, nós sabemos a história que ele batalhou com o anjo do Senhor, o anjo feriu a coxa dele, e agora Jacó recebe um outro nome, e o nome Israel, aquele que luta com Deus. E nesse encontro que ele tem com Deus, é muito interessante perceber que quando ele vai até o Val de Jaboque, quando ele tem esse encontro com o anjo do Senhor, ele vai como Jacó, caminhando normalmente, como o velho Jacó caminhava, mas na sua volta ele volta com um nome diferente e com sua forma de andar totalmente diferente. Os seus servos poderiam ter observado, olhado para ele e lá vem Jacó ali, lá vem meu senhor Jacó, e os outros não falaram, não, esse ali é Jacó não, está diferente, não, mas é Jacó, está com a túnica de Jacó, o cajado de Jacó, a barba de Jacó, o cabelo de Jacó, mas o caminhar de Jacó agora é totalmente diferente, porque ele foi totalmente transformado pelo Senhor. E o que é que nós aprendemos finalmente com essa história de Esaú e Jacó? Que os conflitos familiares eles podem acontecer em qualquer família, assim como aconteceu na família dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, ela também pode acontecer na nossa família. Mas o que é que acontece? O ponto de mudança passou a ocorrer a partir do momento que Jacó se arrependeu e procurou uma ajuda divina. Jacó entrou-se em desespero, procurou buscar a Deus, orou a Deus, que foi o momento que teve um encontro com Deus, como o Denilson narrou pouco. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer tipo de conflito familiar que nós tenhamos, nós temos que ter a convicção que a nossa crença e a capacidade de mudar o coração das pessoas está em Deus. E nós só chegamos e nos aproximamos de Deus por meio da oração. Assim como Jacó percebeu a situação que estava e recorreu procurando encontrar-se com Deus, assim também deve ser na nossa vida. Mesmo que tenhamos os mais diversos conflitos familiares, nós temos que ter a convicção que a chave para a mudança disso está através da oração, está através da aproximação a Deus. Por quê? Porque o nosso coração, que é enganoso, muitas vezes é depósito de sentimentos maus, muitas vezes é depósito de mágoas, de angústias familiares que demoram muitos anos para sarar, mas isso só pode ser resgatado por meio da crença em Cristo, por meio da oração e por meio da fé. Isso que foi o que aconteceu na vida de Jacó. Jacó teve um encontro com Deus e Deus mudou todo aquele problema familiar que ele tinha desde o nascimento. O perdão é muito importante nesse momento, porque quando você perdoa ou libera o perdão, está reconhecendo o seu erro ou até mesmo e você alivia qualquer tipo de situação. Mas o perdão é muito importante e foi isso que mudou a história de Esaú e de Jacó, porque a partir daquele momento não houve mais conflito entre seus descendentes, diferentemente da história de Ismael e de Isaac, Sim. onde até hoje há conflitos entre esses povos. E então o perdão é importantíssimo para evitar esse tipo de conflito e divisão nas famílias. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é importante que você conceda o perdão ao seu irmão, é importante que você viva em paz com seus familiares, e se há qualquer tipo de empecilho, ore a Deus, peça direcionamento a Deus, peça que Deus desfaça todo tipo de sentimento, de amargura, de dúvida, que Ele tem poder para isso. E nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Amém? Que Deus te abençoe, fique ligado no reino, continue estudando a lição da escola dominical, lendo a Bíblia diariamente para o seu crescimento espiritual. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. Depois da aula dessa, eu volto. Siga nas redes sociais, inscreva-se no canal. Beijo, até a próxima.